Chamar o Bruno, cadê o Bruno? Por favor, chamar minha presidenta da Abrat aqui, a Alessandra Camarano, meu companheiro de trabalho e de militância autêntico, certificado e registrado, Luiz Carlos Moro, porque esse é o Moro de verdade, para cá. E na sequência a gente vai dar aqui curso ao trabalho. Moro, senta aqui. Mayra, já vou sair. E vai dar sequência aqui a um debate. O primeiro a falar, que só para a gente ordenar, vai ser o Moro, porque o Moro está com horário mais restrito. Por quê? Ele que falou. Depois o Bruno e depois a Alessandra. Mayara, assuma aqui, por favor. Boa noite a todos. Agradecer de novo a presença dos nossos convidados e dar prosseguimento, depois da exibição desse documentário, com muitas reflexões, né, a nossa atividade, ouvindo nossos convidados. Muito boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui no Rio de Janeiro. Eu sou um paulista com noção de pacto federativo, o que eu considero uma qualidade. Não sei se os meus conterrâneos têm a mesma percepção. E eu tenho profundo orgulho de voltar a essa casa, que é tão importante para a história. Profundo orgulho de dividir essa mesa com as colegas e o circunstante, e que, embora não colega, é meu amigo de rede social, que eu tive a oportunidade de não ter agora a intermediação de um aplicativo, de poder dar um abraço nele. Uma alegria estar aqui. Queria agradecer a ordem, a todas as entidades que estiveram aqui presentes, ao meu companheiro de Associação Americana de Juristas, o Marcelo Chaurel, e dizer que a Associação Americana de Juristas, esse ano, fará na simbólica cidade de Resistência, na Argentina, a sua conferência, que se realiza a cada 3 anos, com o simbólico título, e é com o título dessa conferência que eu venho imbuído de um espírito de tentativa de reflexão conjunta com as colegas e os colegas. O título da conferência esse ano é Responsabilidade dos Juristas perante a ordem econômica, jurídica e social. Me parece que nós temos uma fração a considerar em termos de responsabilidade por aquilo que ocorre no mundo real e não no mundo ficcional, em que nós muitas vezes nos encastelamos e vivemos nesse mundo da abstração do direito, o mundo que por vezes precisa de um aplicativo que o conecte com a realidade. E nós acabamos de assistir a um belíssimo documentário. Eu tenho o prazer de já ter tido algumas experiências anteriores com o Repórter Brasil, com o Sakamoto, quando ele fazia documentários sobre trabalho escravo no Brasil. Em 2001 eu fui relator no Conselho Federal do primeiro processo que cuidava de trabalho escravo no âmbito da OAB. E
pude perceber como, por vezes, quando a gente se conecta com outros atores sociais, determinados temas ganham vulto, ganham a proporção que eles precisam ter. E assim se deu com o trabalho escravo. Não é uma chaga social da qual nós estejamos livres, mas é uma chaga social que, ao longo desses 20 anos, com os quais eu convivo com o tema, sofreu uma transformação efetiva, muito evidente, muito clara. E o tema de hoje nos permite uma série de reflexões, mas eu acho que a provocação mais forte que eu gostaria de trazer é a reflexão do papel dos juristas nessa transformação que tem ocorrido com o trabalho nos últimos anos. A noção de que a figura do contrato é algo que possa ser considerado um guarda-chuva para a solução de todo e qualquer problema jurídico. Contrato que, no âmbito das plataformas digitais, se resume ao instante de um clique. Formação de vontade que se dá por um toque numa tela de um computador ou de um aparelho, um telefone celular esperto, como diz a indústria. E eu concordo. Eu acho que o telefone celular muitas vezes é mais smart do que o usuário, o smartphone. E há alguns aspectos do filme que nós acabamos de ver que eu gostaria de salientar. Nós vimos depoimentos de trabalhadores de distintas categorias, não apenas da empresa que conseguiu galvanizar toda a ideia do trabalho mediado por esses dispositivos, mas nós vimos também depoimentos de economistas, de juristas, nós vimos depoimentos de pessoas que se debruçam sobre esse fenômeno, mas nós não observamos um dado. Há um jogo aqui muito interessante nessas relações, que é o jogo entre rigidez e flexibilidade. É muito comum e muito corriqueiro nós ouvirmos dizer o direito, em especial o direito do trabalho, padece de uma rigidez que faz com que as empresas atuais não consigam se colocar na forma do direito, porque o direito é rígido e os negócios são fluidos, eles se modificam. As tecnologias se impõem como um fato, evocando aquela velha máxima de que quando o direito ignora os fatos, ou quando o direito ignora a realidade se vinga, ignorando o direito. E aqui eu quero propor uma ótica com o vidro virado, com o prisma virado. Inflexíveis são os contratos de adesão. Inflexíveis são os sistemas que nos regem em uma miríade, múltiplas situações sociais, muitas vezes, como consumidores. Adquirir hoje uma passagem aérea é prestar um largo serviço para a companhia que me presta o serviço de transporte. Fazer uma operação bancária
muitas vezes, é prestar um largo serviço para a instituição financeira que acolhe os meus ativos. E essa é uma lógica que nós absorvemos com uma tranquilidade extrema. Nós, advogados trabalhistas, estamos muito preocupados com a relação dos trabalhadores com as empresas, mas nós não nos damos conta que o trabalho é apropriado para além da figura do trabalhador também. Há trabalho apropriado na figura do consumidor. Há trabalho apropriado na figura de quem recebe o serviço. A quem se terceiriza, por exemplo, a tarefa de avaliar o prestador de serviço para que ele possa vir a ser sancionado, punido e até mesmo dispensado. O que sucede hoje é uma pavorosa rigidez do sistema econômico e nós, lamentavelmente, não nos damos conta de que o nosso direito, que é muito mais flexível do que aparenta ser, acaba sendo rechaçado, porque os olhos que se depositam sobre o direito são rígidos, não obstante o direito não seja. Vou dar um exemplo de 1942, que é, para mim, um espetáculo. Eu vou até pegar o texto aqui para não cometer nenhum lapso de memória. Mas é um exemplo que mostra o quanto a consolidação das leis do trabalho, essa legislação tão agredida, que a gente vê lá, o último artigo é 922, mas ela tem 1018 artigos. Porque, a despeito das modificações que houve ao texto legal mais modificado da história jurídica do país. Esse que acusam de velho, esse texto é o texto que sofreu mais modificações e que é vigente no direito brasileiro. E ele tem dispositivos que são absolutamente flexíveis, mas os olhos daqueles que o leem são rígidos. Vou dar talvez o exemplo mais claro para dizer que o artigo 9º nos diz: são nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar os preceitos contidos, a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação. Vejam que beleza de texto legal, que traslada um caráter subjetivo legal, não é um caráter subjetivo, aqui é Moro falando de subjetividade legal proveniente da lei. Não é Moro subvertendo a lei em nome de uma subjetividade pessoal. É Moro absolutamente autorizado pela lei a dizer que atos praticados com o objetivo de desvirtuar, isso traslada para o julgador uma apreciação que os julgadores repelem de ofício, com base numa máxima de direito romano, de que fraude não se presume. A fraude se demonstra por meio de prova. Quando a CLT, em 1942, eu não estou falando de uma novidade valorativa em decorrência de uma sobrevalorização dos princípios de direito, não, eu estou falando de direito do trabalho, que vem do nascedouro do direito do trabalho no Brasil, que diz
esse é um dos poucos artigos intocados da CLT que serão nulos de pleno direito. Nós não precisamos cogitar de anulabilidade. Nós não precisamos cogitar, por exemplo, do jogo de simulação e dissimulação. Nós não precisamos nos colocar na moldura do conceito que se pretende rígido das figuras de empregado e de empregador. As figuras de empregado e empregador na legislação brasileira são muito pouco estudadas, a despeito daquilo que a gente vê no dia a dia do judiciário. Talvez seja a mais presente ação na Justiça do Trabalho, a ação que procura identificar quem é empregado, quem deixa de ser empregado. E os juristas, de um modo geral, doutrina, jurisprudência, como mantras, nós aprendemos a dizer que a relação de emprego, eu mesmo, quando dava aula, eu cantava uma música do Roberto Carlos, Fera Ferida, com outra letra, para explicar o que era a relação de emprego. E dizia, não vou mudar, é de emprego essa relação, pessoalidade, habitualidade, salário, subordinação. E esses conceitos que nos são repisados, pessoalidade, habitualidade, salário, subordinação, nós introjetamos como conceitos rígidos e estanques. E não nos demos conta de que eles também poderiam ser superados pela realidade, uma realidade tendente a fraudar, impedir ou desvirtuar a aplicação dos preceitos da legislação trabalhista. A ideia de rigidez e flexibilidade, ou essa dualidade, ela está muito presente nesse tipo de negócio. É interessante que tudo se impessoaliza. Embora no direito do trabalho a figura do empregador seja impessoal. Diz lá a CLT que o empregador não é a pessoa jurídica ou a pessoa física que emprega, é a atividade, é a empresa, no sentido de empreendimento, é o capital, não é a pessoa. Agora, o que existe é o traslado do capital para a pessoa de quem trabalha. Quem que é aquele cara? Ele é um Uber. Ele não é um motorista, ele não é um trabalhador, ele é um Uber. De modo que a figura da empresa, ela passou a ter uma centralidade tão grande na relação que as pessoas passam a ser nome e sobrenome da empresa. Antigamente era só o sobrenome. Quem que é aquele cara? Ele é o Luiz da Shell. Era só o sobrenome dele. Era Luiz do Pão de Açúcar. Qualquer empresa poderia trazer aqui. Mas agora o sujeito já perdeu o nome. Ele tem o nome da própria empresa. Quem que é aquele cara? Ele é Log. Ele é Uber. De modo que essa figura, que era apenas sem rosto, agora ele é desprovido da própria humanidade. Ele é um tendente a nada. Porque nós chegaremos ao ponto que as entregas serão feitas por drones, absolutamente não humanizados.
sem pessoas. Os veículos serão sem motorista. E a tecnologia é tendente à supressão do ser humano. Então, eu acho que esse aspecto é muito interessante, e o documentário nos conduz à possibilidade de uma prospecção. Se a gente continuar, se isso se aprofundar, aonde que termina? Termina na supressão da pessoa trabalhadora. O que nós temos hoje é aquilo que até o século XVIII era criminalizado na França. O crime de marchandage. A diferença é que hoje nós temos a épchandage, que é a marchandage mediante a utilização de aplicativo. E nesse sistema de épchandage, o que nós temos não é apenas a irrelevância do trabalhador, não é apenas a circunstância de você ter uma plataforma autocrática que estabelece as regras do jogo, as cláusulas do contrato, deixando a todos os demais circunstantes do processo produtivo a condição de meros aderentes. Ou você adere, ou você está fora do jogo. Não há espaço de negociação, a noção de contrato se esvai. Não existe ajuste de vontades, que é a noção básica de um contrato. O que existe aqui é a imposição da vontade de alguém sem rosto para alguém tendente a não ter apenas rosto, como não ter corpo, virá absolutamente imaterial. O mundo está se dando conta disso. Nós temos decisões judiciais na Inglaterra, na Califórnia, em Nova York, na Espanha, em Portugal, na Bélgica, em Liechtenstein, na Alemanha, na França. Nós temos decisões na Dinamarca, judiciais em uma belíssima parcela de países que nós costumamos admirar e copiar para determinados efeitos e rechaçar para outros, né? Mas uma belíssima quantidade de decisões judiciais dizendo que esta é uma relação com algumas nuances, mas que não tem dúvida, é uma relação vertical, hierarquizada, com uma grande probabilidade de vir a ser uma relação de emprego. Ela pode até não ser, a depender de circunstâncias muito peculiares. Alguém que se inscreve na plataforma, faz 2 viagens e logo se convence que aquilo não presta para ele, ou que obtém algo melhor. Esse trabalhador circunstancial talvez não seja empregado, ou a formação da vontade dele se deu num hiato tão breve que a gente não consiga identificar aí uma relação de emprego pela falta da não eventualidade. Agora, quanto aos demais requisitos, eles me parecem evidentes, porque nós não precisamos mais, o ser humano é dispensável para a vinculação mediante subordinação. Eu tenho um único exemplo pessoal e aprendi como lidar com essa empresa, e eu infelizmente não consigo instruir nenhum processo. Eu não ajuizo reclamações trabalhistas contra a Uber. Eu faço um pedido antecedente de produção de prova, em que solicito uma perícia
no código-fonte da empresa com um pedido de seguro, de sigilo, para assegurar os segredos supostamente comerciais da empresa, e já lanço alguns quesitos. E os quesitos bastam para que a empresa procure o meu cliente e faça acordo. Primeiro quesito: existe alguma programação nos algoritmos da empresa para privilegiar motoristas homens em detrimento das mulheres? Segundo quesito: existe alguma programação nos algoritmos da empresa para privilegiar motoristas brancos em detrimento dos negros? Existem na programação do código-fonte dados do usuário que permitem à empresa identificar a classe social a que ele pertence? Existem, na eventualidade da identificação da classe social a que ele pertence, direcionamento pelos algoritmos a motoristas de melhor nível escolar, de maior escolaridade, para dar o match, para usar uma linguagem apropriada, em relação ao usuário? O usuário do Uber Black tem preferencialmente um motorista white? Eu não consegui fazer essa perícia até hoje. É impressionante. Os meus clientes são procurados com muita brevidade, fazem acordo. Alguns deles informando o advogado, outros não. O fato é que há um dado que me parece essencial. Porque que nós sabemos que essas empresas são autocráticas, basta ser usuário e ter um mínimo de percepção. Que nós sabemos que esses sistemas são fechados, não são abertos, não são transparentes, basta ser usuário. O que nós não sabemos e não saberemos, porque estão retidos na opacidade do sistema, é um sistema que não se permite vislumbrar na íntegra, são os comandos dos algoritmos, os comandos que fazem com que os algoritmos dirijam as suas preferências. Se dois motoristas apertarem a aceitação de uma corrida ao mesmo tempo, qual é o critério matemático que dará a preponderância, a precedência, a preferência para o motorista? É o carro? É o histórico? É a escolaridade? É a aparência? Por que será que querem tanto a fotografia do motorista de tempos em tempos? É a avaliação pelos usuários? Nós tendemos a acreditar que o leque de informações de que a empresa dispõe seja um leque pequeno. Aquilo que nós oferecemos de nossos dados em holocausto para a empresa, né? Mas o georreferenciamento da vida dos usuários e da vida dos trabalhadores permite à empresa saber onde mora, bairro, classe social, hábitos, inclusive alimentares, se almoça, se não almoça, se para o suficiente ou não. Eu evito, já usei, mas evito usar
motorista de plataforma. E já tive amigo que viajou com motorista de plataforma e assumiu o comando do veículo porque o indivíduo dormia enquanto dirigia. Sabe-se lá quantas horas depois. Eu sei que tem uma legislação que impõe um limite horário para o trabalho dos trabalhadores. E eu sei que a empresa tem o pleno conhecimento de a quantas horas cada trabalhador já iniciou a sua jornada e prossegue trabalhando. Mas o sistema não está preocupado com o limite de jornada, não está preocupado com a segurança dos usuários, não está preocupado com a segurança da sociedade. Nós vimos aqui um atropelamento de uma criança que chocou as pessoas, provavelmente porque a criança era de São Francisco, na Califórnia. Porque se fosse uma criança da Muzema, aqui próximo, talvez a consternação não fosse tão grande. Nós que estamos tão habituados a ver as nossas crianças alvejadas por balas ditas perdidas e que são mais encontradiças do que quaisquer outra forma de violência. Nós naturalizamos, banalizamos um direito e o convertemos pelos nossos olhos num direito rígido. E o que me parece é que não há nada mais rígido do que contratos intermediados por aplicativos. Eu poderia dizer que eu, como um homem paulistano divorciado que vive sozinho, sou muito prendado. Eu acho até que sou. Eu cozinho mal, mas lavo as minhas próprias roupas, cuido da minha casa, faço uma faxina impecável na minha casa e poderia colocar à disposição esses meus dotes, essas minhas prendas domésticas para terceiros, eventualmente num aplicativo. É claro que eu poderia tentar negociar com o aplicativo e falar, olha, eu também, além de lavar um banheiro com muita qualidade, eu posso tentar solver alguma dúvida trabalhista do tomador dos meus serviços. Eu posso customizar o meu contrato, agregando valor, para usar uma expressão que o mercado gosta muito, com outros dotes que eu modestamente possuo. Por que não? Basta encontrar um aplicativo que me permita oferecer os meus serviços ampliados. Mas nenhum aplicativo permite essa circunstância. Os aplicativos se modificam segundo o capital que se emprega, mas jamais segundo os dotes individuais de cada trabalhador. Porque o trabalhador, ele é um dado irrelevante na prestação de serviço, substituível. Quando, que é comum que isso suceda, quando o trabalhador recusa, depois de ter aceito a corrida, a empresa simplesmente fala, olha, nós já estamos providenciando um outro para o seu transporte. Aguarde um pouquinho, nós já vamos providenciar um outro. E aqui me parece um dado importante, porque aquele contrato que havia se aperfeiçoado, supostamente, se ele fosse um mero intermediário, entre o transportador e o transportado, encerraria a atividade do mediador. Mas não encerra. O mediador, na falha de um eventual serviço, ele se coloca imediatamente à disposição para suprir a falha, que pode não ser nem dele, mediador, mas ele sabe que é
porque o serviço que ele oferece não é de mera mediação. Isso é uma ficção jurídica que, ao fim e ao cabo, visa impedir, fraudar ou deturpar a aplicação de preceitos legais, inclusive de outras searas, do próprio contrato de transporte, de outras regulamentações. Essas relações, que não são apenas de trabalho, são prestações complexas de serviço, elas têm um único propósito: criar um direito paralelo que se recuse à observância do direito local. Eles supõem que tem um contrato mundial, um padrão que possa ser aplicado em qualquer país do mundo, independentemente das diferenças circunstanciais de cada país, e esse padrão é absolutamente rígido, inflexível e incapaz de enxergar as peculiaridades de cada caso. O Uber funciona na Índia do mesmo modo que funciona em Nova York, driblando boi, rickshaw, da mesma forma como se a legislação de trânsito, que contempla respeito aos animais sagrados, que contempla transportes alternativos com tração humana, pudesse ser considerada a mesma coisa. Agora, por outro lado, quando a empresa começa a sofrer restrições, por exemplo, em determinados países o direito de propriedade de automóvel é extremamente regulado. Não é qualquer um que tem acesso à compra de um automóvel. Nesses países, o que fez essa empresa? Comprou automóveis, porque ela pode ter os automóveis, e os aluga. Aqui no Brasil não precisou fazer isso. Encontrou alguém do governo, dono de uma grande empresa de locadoras de veículos, que se especializou em alugar veículos para Uber. Esses veículos são adquiridos por essa locadora de veículos com um enorme incentivo fiscal, e 6 meses depois eles podem ser vendidos com a apropriação do incentivo fiscal. São carros comprados eu não sei onde isso se localiza, mas o fato é que essas empresas adquirem o veículo sem tributação, alugam esse veículo por 6 meses para alguém trabalhar nessas plataformas, depois de 6 meses vendem o veículo pelo valor de mercado como se eles tivessem sido adquiridos com tributação. 6 meses depois, o carro usado vale muito mais do que aquilo que foi pago para o carro, o veículo novo. E o interessante é que essas mesmas pessoas são os porta-vozes do liberalismo. Aliás, está encarregado um dos donos da privatização do patrimônio público brasileiro, um dos donos dessa empresa que obtém essa benesse, quer dizer, a ausência de tributação. E eu pergunto, esses trabalhadores que querem se colocar no mercado têm essa ausência de tributação? Não. Os taxistas até têm, mas com uma enorme dificuldade, uma burocracia brutal para obter aquilo que as empresas de locação de automóvel obtêm com muito mais facilidade. O X da questão não está onde nós vemos, está onde nós não conseguimos enxergar e onde nós jamais poderemos enxergar, que é o código-fonte de cada um desses aplicativos intermediadores de trabalho humano. Se nós abrirmos os códigos-fontes, nós ficaremos horrorizados, porque quase todas as constituições dos países onde essas empresas se instalaram e trabalham, quase todos exigem iguais oportunidades, não discriminação,
respeito à vida e no código-fonte dessas empresas, protegido por normas de patrimônio intelectual e imaterial, encerram-se com muita tranquilidade, com muita facilidade, disposições e regras absolutamente incompatíveis com o princípio de não discriminação. Há um caso, talvez até valha a pena depois eu trazer para vocês, de um trabalhador com uma grande cicatriz no rosto, uma cicatriz muito feia, e que imediatamente foi desligado tão logo transmitiu a sua fotografia para a plataforma. E diz a plataforma que ela tem o direito de romper o contrato e que essa é uma ruptura do ponto de vista jurídico, uma denúncia vazia do contrato. Ela não precisa dizer por que o contrato foi rescindido. Mas me parece excessiva coincidência a ruptura do contrato se dá tão logo o sujeito apresenta a fotografia, e uma fotografia que não havia nenhuma produção, a fotografia colhida ali no ato em que ele dirigia, e que, por uma infelicidade da imagem, fez com que as feições desse trabalhador ficassem com a cicatriz valorizada, e 22 minutos depois ele é dispensado. Não há algoritmo que me convença que esses 22 minutos que medeiam a fotografia e a ruptura contratual não tenha sido dada por um critério estético adotado pela empresa para manter a suposta projeção de respeitabilidade do seu nome. Chegando aqui, agora, eu comentava com a Alessandra, desembarquei e vim a pé até aqui, no Santos Dumont, e tinha o aeroporto todo coberto das seguintes afirmações: você é racista? Então o Uber não é para você. Você considera que as mulheres estão disponíveis no carnaval? Então o Uber não é para você. E é interessantíssimo como do ponto de vista do marketing, aspectos de moralidade são relevantíssimos na busca de obter identidades com as pessoas. Mas não há a menor disposição da empresa oferecer o seu código-fonte, nem mediante sigilo, nem mediante compromisso de que peritos judiciais apenas identifiquem a existência ou não de algoritmos ilícitos por discriminatórios. A empresa aí invoca o seu direito à opacidade, à não transparência, à autocracia e à rigidez da sua fórmula contratual. Eu me estendi, peço desculpa. Eu acho que a melhor maneira da gente tentar fazer com que essa modalidade de serviço não seja mais desse modo é a repelência a esse tipo de serviço, ou no mínimo alguns hábitos. Eu vou concluir com uma brevíssima história que aconteceu comigo. Eu não consigo me relacionar com uma pessoa sem saber o nome dela e sem cumprimentá-la. Solicito uma pizza para ser entregue na minha casa. Regras do meu condomínio impedem entregadores, por uma questão de classe social ou potencial risco. O entregador presumivelmente um ladrão, então ele tem que ficar do lado de fora do prédio, e eu dou ordem para que o entregador sempre entre, e gera um problema danado. Eu me apresento,
Digo, muito prazer, meu nome é fulano, como é que você se chama? Mas isso causa uma tamanha estranheza que há um tempo atrás, quando eu pedi para um entregador entrar, me apresentei, cumprimentei, disse meu nome, a pergunta que ele me fez é: o senhor não é homossexual, não está querendo nenhum favor sexual não, né? Vejam o grau de estranheza que o ato de pedir para alguém entrar, o ato de pedir para alguém se identificar, dizer qual o seu nome, você se identifica o seu nome, cumprimenta a pessoa, e isso é lido pelo indivíduo como uma proposta de natureza homossexual. Eu compreendi, mas tive a impressão de que tem algo errado nas relações sociais que a gente vivencia nos dias de hoje. Tem algo errado na portaria do meu condomínio, tem algo errado na cabeça do entregador de pizza, tem algo errado no aplicativo, que praticamente me impede de saber que o entregador de pizza se chamava Rodrigo e que morava a 32 quilômetros do lugar onde ele trabalhava. São só essas, eu não tenho aqui fórmula mágica, não tenho aqui nenhuma solução para o nosso problema. Nós tivemos recentemente uma decisão do TST sobre a qual não vou falar, estou inscrito para ficar quieto com esse grau de indignação. Acho que nós temos hoje uma expressão que eu extraí do filme, o cinismo juridicamente contemplado, e o cinismo juridicamente contemplado hoje, ele passa por plataformas de trabalho mediado, trabalho sob demanda. Não há quem não me convença de que o Uber não seja um empregado, no mínimo, enquadrável e enquadrado nas mesmas regras do trabalhador empregado intermitente. O cidadão que tem o direito de recusa do próprio trabalho, está na lei. Quais são os traços distintivos alegados? Ele trabalha quando quer, tem direito à recusa do próprio trabalho e ele é o suposto empreendedor de si mesmo. O trabalhador intermitente, que foi concebido para dar flexibilidade para a lei trabalhista, tem que ter sido concebido para dar flexibilidade suficiente para alcançar essas relações intermitentes, como as relações dos trabalhos mediados por aplicativos. Eu não vejo como essa criatura não ser empregada na medida que ela não só obedece ordens, ela obedece ordens, roteiros, tem uma fiscalização permanente e está chipada, literalmente chipada, com a georreferência de por onde passa, por onde anda. A empresa sabe se ele está no banheiro, se ele está almoçando, se ele está comendo, ainda que ele desligue o aparelho dele, as informações são transmitidas posteriormente, e esse é um outro quesito da minha produção antecipada de prova que até hoje não tem resposta. Obrigado. Bruno. Bom, alô? Tá dando para ouvir? Bom, boa noite a todas e todos. Queria agradecer o convite na figura do Dr. Marcelo. Agradecer a esse evento, né, promovido pela OAB, promovido pela AFAT, pela CAT, e saudar meus companheiros de mesa, né, deixaram de ser amigos virtuais, agora se fazem presencialmente. É uma honra poder dividir essa mesa com vocês, sendo o único não jurista da mesa, inclusive. Né? Tô até dando graças a Deus de não ser, porque após essa fala eu confesso que eu ficaria sem ter o que dizer aqui. Agradecer a vocês, né, plateia, e dizer assim, só fazer uma breve correção. Vou começar, vou dar meu tempo aqui após os agradecimentos. Fazer uma breve correção, né, que eu fui posto aqui, é até uma honra para mim, eu fui posto como produtor desse documentário,
Mas na verdade eu sou apenas um entusiasta, ou para dizer a linguagem da moda, um colaborador, né, em relação a esse documentário. Não posso receber os louros quanto a ele, porque quem os fez mesmo, quem esteve por 2 anos colhendo informações, é um amigo pessoal hoje, o Carlos Juliano Barros, que é um dos diretores do documentário, para os íntimos Caju, ele mesmo prefere ser chamado dessa forma, ao qual eu tive a oportunidade de conhecer num evento em Londrina, quando ele lançava um dos seus primeiros documentários pela ONG Repórter Brasil, né? Como dito, é uma ONG que é liderada pelo Leonardo Sakamoto, né? Que tem algumas inserções em relação ao trabalho escravo, enfim, questões ambientais, né? O Caju lançava seu primeiro documentário em Londrina, chamado Carne e Osso. Muitos de vocês devem conhecer, né, sobre o trabalho em frigoríficos. E nós dividimos aquela mesa porque eu, enquanto minha formação inicial em psicologia, fiz minha formação, mestrado, doutorado e agora o pós-doutorado todo no campo da saúde do trabalhador. E nós dividimos mesa, então, ele falando sobre a produção do documentário e eu fazendo uma análise em termos de saúde do trabalhador, né? E assim fizemos dobradinhas por vários cantos do país, né? Quando me convidavam, eu dizia para chamá-lo e vice-versa. Então, nesse debate, a gente até brinca que foi um pouco depois que saiu a NR36 de trabalho em frigoríficos, né? Eu falei, olha, Caju, a gente tem um dedinho aí, né? De tanto que a gente falou disso, né? E aí, na época da produção desse documentário, do Gig, ele me contatou se eu conhecia colegas psicólogos que trabalhavam com um aplicativo chamado Fala Freud, ao qual você teria à sua disposição um psicólogo 24 horas. Né? Você entraria no aplicativo e quem tivesse ali de plantão lhe atenderia. Eu falei, olha, eu conheço o aplicativo, sei que o Conselho de Psicologia vem debatendo, mas não conheço colegas que trabalhem, enfim. Então eu apenas acompanhei, tangenciando a produção desse documentário, que para mim acabou se tornando um dos mais completos, né? Nós já temos outros documentários que vocês podem encontrar no YouTube, inclusive o Uberland do professor Giovanni Alves, o Vidas Entregues, e tá para sair um filme agora, né? Que foi até passou no Festival de Cannes no ano passado, do Ken Loach, né? Um cineasta inglês, que o seu filme mais recente Como? O mais recente, me fugiu agora, Daniel Blake, né? Ele tá para sair aqui no Brasil um filme chamado Você Não Estava Aqui, ao qual ele também vai falar do trabalho dos uberizados, né? Mas eu acho esse da Repórter Brasil um dos mais completos, não só pela minha afinidade, né, com os produtores, mas é muito difícil você falar de um tema no calor desse tema, né, enquanto ele está acontecendo. Porque se vocês repararam, o filme não fala dos entregadores de aplicativos por bicicletas, né? Porque é um filme que foi finalizado antes disso surgir, né? Então só aparece ali os motoboys, né? Então hoje a gente já tem pessoas, né? O próprio Caju brinca que daqui a pouco vai ter gente entregando comida por pogobol ou qualquer outra coisa, né? Qualquer outra forma de se locomover, né? E aí eu acho que o filme ele traz alguns aspectos para a gente pensar nessa relação de estranhamento que o Dr. Moro trazia, né? Bom, na sua obra célebre, o Marx, né, dizia sobre o movimento do capital ser insaciável e dizia que chegaria um momento onde tudo seria mercadoria, né? Inclusive as próprias relações humanas, né? Elas seriam mercantilizadas, né? Muito antes do Bauman dizer que o amor é líquido, os tempos são líquidos, o Marx já dizia que tudo que é sólido desmancha no ar, né? Então, inclusive as próprias relações, né, as nossas relações estão também uberizadas quando a gente tem, inclusive, professores e goleiros, né, sendo contratados por aplicativos. Então, até o nosso tempo de lazer, o nosso tempo de descanso, ele também está, de certa forma, uberizado, né? Essa questão
da uberização do trabalho já vem sendo amplamente discutida, né, por alguns pesquisadores na academia, um pouco pelos movimentos sociais, sindicais e principalmente no campo jurídico, né? Mas eu acho que ela nos chama muita atenção, né, do ponto de vista emocional, quando a gente se depara com uma foto célebre tirada durante as enchentes em Belo Horizonte, né, ao qual um motorista de aplicativo, que curiosamente um jornal de Belo Horizonte chamado O Tempo foi atrás e descobriu o seu nome, Wesley Muniz, de 27 anos, um entregador do iFood, né, que trabalha de segunda a segunda e que mesmo durante as enchentes ele tentava fazer a sua entrega, né. Muito dessa foto foi replicada nas redes sociais como vejam, né, o que é importante, a ode ao trabalho, né, fazer o seu trabalho mesmo contra todas as adversidades possíveis, né. Foi assim foi uma foto que os coaches adoraram, né. Os coaches adoraram falar sobre ela. Mas mostra toda essa precarização. E também de um outro entregador do iFood que morreu, né, teve um mal súbito ao fazer uma entrega no bairro de Perdizes, em São Paulo, né, que esse mostra o extremo dessa precarização da nossa sociabilidade, né, enquanto seres humanos, enquanto espécie humana, porque ele teve um mal súbito em frente à casa, as moças que pediram tentaram ligar, tentaram contatar o aplicativo dizia para simplesmente elas cancelarem, porque daí cancelariam todas as outras corridas dele e outras pessoas poderiam pegar, não atrasariam as demais. Elas tentaram chamar um Uber para levá-lo pro hospital. O Uber disse que não pegaria a corrida porque ele poderia passar mal, vomitar no carro, enfim, e ele precisaria continuar fazendo outras corridas naquela noite, não poderia ter o carro sujo. E por alguma intempérie, não me lembro agora, que inclusive foram os únicos culpabilizados até agora na história, foi o SAMU, né, que atrasou também para chegar para o resgate. Então, o iFood estava preocupado com as demais entregas daquele motorista. A Uber, né, o motorista da Uber estava preocupado porque ele tinha que fazer, né, mais corridas e não pegou aquela corrida e o entregador do iFood acabou morrendo. Hoje o iFood ele já concede um seguro acidente de morte para os seus entregadores, né? Depois de muito se debater quanto a isso, principalmente desse caso emblemático, mas é algo ainda irrisório e que parece que não tem assim não é algo que cobriria todos os custos de um acidente com veículo, por exemplo. Bom, a gente falar dessa questão, acho que falar dentro do campo jurídico já está muito explicitado aqui, né? Como o Dr. Moro colocou, os 4 elementos de vínculo do trabalho eles estão presentes, né? Da onerosidade, habitualidade, pessoalidade e subordinação, né? Então, assim, parece que a gente está chovendo no molhado quando fala por que não ter vínculo, né? A gente pensar que vínculo e flexibilidade não são necessariamente antagônicos, né? A própria reforma trabalhista coloca dessa forma, né? De que você pode ter um trabalho flexível e ao mesmo tempo criar vínculos a partir disso, do trabalho intermitente, por exemplo. Bom, eu vou tentar não me ater a essa parte jurídica da discussão, só colocar algumas informações que, primeiro, da gente pensar do velho contrastando, né, e coabitando o novo, né? A gente está falando a gente fala ainda nesse país de trabalho escravo, de trabalho infantil, né? Coisas relacionadas ao século XIX e ao mesmo tempo estamos falando de trabalho por aplicativos, indústria 4.0, inteligência artificial, coisas próprias aqui do século XXI, né? Então, assim, a perda e supressão de direitos está coabitando com a necessidade desse direito do trabalho se reinventar para poder observar essas novas formas de trabalho, né? Bom, já tem algumas decisões jurídicas pelo mundo, né, inclusive, que vão multar a Uber, por exemplo. No estado da Califórnia, Uber foi multado em 650 milhões.
A Uber não consegue entrar até hoje em países como Japão e Dinamarca, por exemplo, né, justamente por conta dessa forma precária de trabalho que ela coloca, né? O estado da Califórnia, inclusive, chegou a aprovar uma lei, né, dos independent contractors, né, os autônomos, seriam esses autônomos ou intermitentes uberizados que teriam as mesmas condições de proteção social dos trabalhadores formais, né? Algo que levou, inclusive, duas empresas que são concorrentes, a Uber e a Lyft, a se unirem para fazer um lobby contra, né, a aprovação dessa lei, inclusive tomando a opinião popular, né, dizendo, olha, mas você não usa, não barateou, né? E a última cartada delas está sendo incluir na cédula de votação nas próximas eleições norte-americanas um plebiscito, né, que diria se deve ser regulamentado ou não, se mantém essa desregulamentação do trabalho uberizado. Um outro ponto de vista para a gente analisar essa questão é o ponto de vista econômico, né? A gente fala dessa gig economy, a economia dos bicos, né? O documentário é rico porque ele não fica só no trabalho dos motoristas ou dos entregadores, né? A gente vê que professores, trabalhadores na limpeza, mesmo goleiro, né, tá dentro dessa economia dos bicos, que está ligado ao que foi dito também no documentário, dessa chamada venture capital, que é a economia de risco, né, que são startups. A gente pensa no modelo clássico capitalista, que toda empresa tem que dar lucro, né? Essas empresas de venture capital, na verdade, são startups que pensam, olha, não é uma coisa que é para agora, mas o meu lucro vai vir, seja nessa forma de negócio, seja em outra paralela, daqui a algum tempo, né? Inclusive, a gente pode pegar algumas matérias, como da promarket.org e da BBC Brasil, que falam sobre os faturamentos do Uber, dizendo que ela não dá lucro enquanto empresa Uber, né? Enquanto trabalho de motoristas, né? Ou a sua vertente da Uber Eats, por exemplo, né? A matéria da ProMarket diz que a bolha Uber, né, porque a companhia perdeu 20 bilhões almejando sucesso, e a da BBC que do Uber ao Nubank, as empresas que valem bilhões, mas nunca registraram lucro, né? Tem até um canal do YouTube chamado Marlon do Uber, que é muito comum também essas pessoas que trabalham no Uber acabarem virando youtubers para falar sobre o seu trabalho, né? Um dos vídeos dele fala da renda na ponta do lápis. Ele diz, olha, um Uber vai ganhar no máximo R$2.000 hoje em dia, trabalhando de 10 a 12 horas, que foi o caso, inclusive, da morte do motorista do entregador da Rappi, né, que estava trabalhando já 12 horas sem descanso. Um vídeo mais famoso desse Marlon do Uber é quando ele faz, inclusive, um paralelo entre os rendimentos de Uber com outras profissões, como enfermagem, fisioterapia, mesmo profissões ligadas à saúde, né? Para mostrar que, então, bom, se a empresa não dá lucro, ele, né, enquanto trabalhador, também não ganha tanto. Como é que essa conta fecha a ponto da gente dizer que uma empresa é capaz de ditar uma nova forma de trabalho, né? Como foi dito no documentário, o lucro se dá na mercadoria hoje mais valiosa, que são as informações, né? Os dados são o novo petróleo, o novo ouro, né? Se a gente pensar que a Amazon, ela é uma empresa que conseguiu quebrar as grandes livrarias, tem um sistema de logística impecável, mas com o que ela mais fatura são com os dados armazenados nas nuvens, né? Ou seja, dados, informação, hoje é realmente o novo petróleo. Eu tenho um colega que estuda segurança digital, ele fala, olha, na internet o que você não paga, você é o produto, né? Então, se você não paga para ter um Facebook, um Instagram, etc., é porque você está doando algo de muito valioso a essas empresas, né? Só para a gente pensar o quanto isso está sendo muito falado, né? A questão da informação, dos dados. Hoje qualquer farmácia pede pra gente o CPF, né? Por que uma farmácia tem que pedir o CPF, né? E em nome de um desconto a gente acaba dando, né? E vai saber aonde esses nossos dados vão parar
né, já tem algumas matérias jornalísticas que mostram justamente uma cadeia, né, dos dados que você cede a partir do seu CPF nas farmácias, o que elas viram em termos de capital para outras empresas, né? Hoje qualquer restaurante vai dizer, olha, se você baixar o nosso aplicativo, você ganha um desconto, né? Então tá ligado a essa coisa dos aplicativos, você ceder os seus dados, né, em nome de um desconto, que é o que todo mundo quer. E se a gente pensar que o próprio Estado tem tido isso como uma grande como grande ouro, né, a questão dos dados, da informação, um dos primeiros decretos do atual governo, inominável, não vou prefiro não dizer, foi o decreto 9.723, que une todos os nossos documentos no CPF. Pra gente é uma maravilha, né? Falando, nossa, não precisa ficar andando com tanta coisa na carteira mais, nem mais a CNH, só o CPF. Mas o que será que isso quer dizer, né? Para quem tem até hoje a sua campanha contestada por conta de empresas que fariam disparos de WhatsApp, ou mesmo fariam, né, produção de fake news, etc. O que será que isso quer dizer, você unir todos os seus dados no CPF? Outra coisa, outra das primeiras medidas do atual governo, os dados dos aposentados serem cedidos para empresas privadas, né? A possível privatização do Dataprev, a ID estudantil agora, né? Não mais os estudantes do país fazem sua carteirinha junto à Uni, mas sim direto ao Ministério da Educação, cedendo apenas o CPF. Bom, ainda nessa parte econômica, né, foi falado, né, a empresa SoftBank, é a que financia a Uber, ela também financia a plataforma WeWork, né, que também foi uma plataforma que acabou não dando lucro em termos do seu fazer inicial, chegou a demitir 2,4 mil funcionários no mundo em 2019, né? E a gente tem o que se chama desse capitalismo falsificado. Alguns sociólogos estão chamando de capitalismo falsificado porque essas empresas, essas startups, né, trabalham com uma volatilidade, com um capital fictício, né, em que não é esse fazer então que vai dar o lucro, mas sim a questão dos dados. E um último aspecto, a gente analisar, estou falando rápido para dar conta de todas as informações, é a gente tratar essa questão de um ponto de vista sociológico, de um ponto de vista ideológico, político, né? E aqui eu vou puxar para o meu lado também psicológico, né? Que a gente tem hoje cerca de 38 milhões de brasileiros e brasileiras na informalidade, né, como reflexo da reforma trabalhista, inclusive, e que destes alguns pesquisadores, como Ludmila Costec Abílio, Renan Bernard Calil, que vem trabalhando essa questão da uberização na academia, eles estimam cerca de 4 a 6 milhões de trabalhadores e trabalhadoras uberizados, contando aqueles que estão trabalhando intermitentemente nessas plataformas, sem contar aqueles que já consideraram, que já trabalharam um dia, uma semana e etc., o número aumenta. Como uma das propostas de trazer esses trabalhadores e trabalhadoras para o campo da formalidade, também, não me engano agora se foi uma medida provisória, um decreto de maio do ano passado, que propunha que esses ditos uberizados se transformassem em MEIs, né, microempreendedores individuais. Claro. Sim. Eu que peço, me desculpe, Bruno. Imagina. Eu estou tão interessado, mas eu vou 8h30, vou sair Foi correndo. ótimo, foi a pausa. Queria pedir 1000 desculpas a todos. Em virtude do meu voo, eu tenho que voltar e fazer prazo ainda hoje. Peço perdão mesmo, me perdoe por essa indelicadeza. Desculpem. Sem problemas. Obrigada. Muito obrigado. Viu? Tudo bem. Foi bom para Perdoe. respirar um pouquinho. Ganho um pouquinho mais de tempo aqui, né? Bom,
essa proposta de transformar os trabalhadores e trabalhadoras uberizados em MEI, né, é porque justamente o MEI ele cresce pós-reforma trabalhista, né, é um contingente crescente de pessoas que têm se tornado MEI, né, mas ele é um pouco controverso se a gente pensar com a recente aprovação da reforma da Previdência, né, porque a ideia era... O discurso dito é que a reforma viria a auxiliar e equalizar as contas públicas, né? Mas um estudo do IPEA, que o próprio diretor desse documentário me apresentou, mostra que só você tendo, né, vamos supor, se você tem cada vez mais trabalhadores e trabalhadoras informais e que, no melhor dos cenários, eles se tornem MEIs, né, a contribuição do MEI não é suficiente também para bancar a Previdência, né? Ou seja, aqueles 50 e tantos reais que esse empreendedor contribui com a Previdência, pelos cálculos do IPEA, em 40 anos o déficit da Previdência chegaria a 400 bilhões, né, por conta que não dá certo. Ou seja, a conta não fecha. O Ladislau Dobor, um economista da PUC de São Paulo, ele falou, olha, o problema não é você dizer, né, que você teria no futuro 3 trabalhadores, num futuro próximo, 3 trabalhadores para custear um idoso aposentado. Não é essa a questão, é que a questão é qual é a qualidade dos empregos desses 3 trabalhadores. Se eles forem MEI, se eles forem autônomos, se eles forem intermitentes, né, aí não vai custear nada mesmo, né? E é justamente um projeto para que esse modelo de previdência social seja cada vez mais dinamitado, né, por dentro. Acho que para a gente pensar essa questão da sociabilidade que eu trouxe no começo da fala, né, tem uma matéria muito interessante da BBC também, de novembro do ano passado, que mostra a rotina de um casal, né? A chamada da matéria é o casal dizendo, só nos vemos na garagem, né? Porque enquanto ela trabalha de Uber com o carro durante o dia, a hora que ela chega às 6, 7 horas da tarde, ele pega o carro e vai à noite e madrugada, né? Isso me lembrou algo muito utilizado no Japão industrial dos anos 60, 70 e algo que se perpetua até hoje, né? Da chamada cama quente, né? O qual você tem o trabalhador que vai para a fábrica, o outro fica dormindo naqueles containers, né? E aí quando o outro chega para descansar, o outro vai trabalhar. Por isso a questão da cama sempre quente, né? Essa uberização tem trazido isso. Uma outra notícia do 24 Horas do México mostra um senhor de 74 anos que entregava Uber a pé, né? Também da gente pensar que esses trabalhos por aplicativos também têm absorvido, né, pessoas que têm prolongado a vida ativa ou têm tido que retornar ao trabalho por conta de aposentadorias e proteções sociais, outras muito insuficientes, né? Algo que também está aí no bojo do texto da reforma da Previdência recém-aprovada. E uma matéria da Carta Capital também de dezembro que mostram que já é uma realidade os professores uberizados, né? Tal como já demonstrava aí no documentário, né? Para quem trabalha e quem faz uso desses aplicativos, né? Uma outra matéria coloca que foi se você pudesse dizer numa frase o que isso significa para os trabalhadores, eles dizem que é a solidão. E para os consumidores, eles dizem que é a comida porcaria, né? Trouxe tanta facilidade por ser barato, né? Todo dia recebe uma promoção ali que as pessoas estão deixando de, inclusive, fazer sua própria comida e estão só comendo comidas porcarias, e isso está tendo impacto nos pequenos negócios de comida, né? Os pequenos negócios eles estão deixando de existir porque os grandes negócios trazem as promoções assim de uma forma muito mais agressiva, né? Foi falado no filme sobre a gamificação, né? Sobre o estímulo que o aplicativo coloca para o trabalhador, para a trabalhadora sempre continuarem ali fazendo mais
mais ganhos, né? Isso é algo que na psicologia comportamental a gente já vê há muito tempo, né? Algo que, inclusive, hoje os games falam muito disso, que é um jogo clássico do Stick and Carrots, né? Que você tem os sticks, que são as porradas, e os carrots, que são as cenouras que você vai ganhando à medida que vai passando de fase, né? Então, os reforços negativos e reforços positivos que a psicologia comportamental coloca já é algo que já é uma estratégia, né, de maior produtividade há muito tempo. A Prefeitura de São Paulo, um tempo atrás, ela tentou acabar com essa gamificação e ela chamou os 4 grandes aplicativos que atuam na cidade de São Paulo, como a Log, o iFood, Uber Eats e a Rappi, para conversar e parar com essa coisa da gamificação, porque estava justamente causando com que esses trabalhadores e trabalhadoras ficassem mais tempo, né, atuando e pudessem gerar acidentes, enfim. Somente a Log e o iFood compareceram e toparam o acordo de retirar a gamificação. A Uber Eats e a Rappi não compareceram e, portanto, não firmaram esse compromisso público, né? A iFood também, como o Dr. Moro colocou, ela vai a partir desse ano começar a testar a entrega por robôs. A princípio, o teste tem sido pensado, né, para ser feito com os shoppings, né? Então esse robô ele pegaria a comida lá no totem, sei lá, de girafas da vida, e levaria até o entregador no estacionamento. Tudo isso para tentar agilizar o processo, né? E bom, essa questão de robôs e de inteligência artificial, né, como o próprio documentário mostra, a gente já tem alguns aplicativos que têm pensado nisso de alimentar essa inteligência artificial e esses possíveis trabalhadores robôs a partir de dados que a gente cede novamente, né? Eu não conheço, assim, não vi funcionando, mas sei de um aplicativo que faz isso, que é o tal do TikTok. E o Instagram, quando lançou aquele um desafio de 10 anos, de você postar uma foto de 10 anos atrás e uma atual, etc. Isso foi mostrado que alimenta a inteligência artificial em termos das diferenças que um rosto tem com o envelhecimento e etc. A China tem se tornado um grande ambiente de negócios para isso, né? Essas venture capital têm investido muito porque você não tem regras trabalhistas nem regras éticas, vamos dizer assim, tão duras. E você já tem parcerias entre aplicativos, né? A 99 tem feito uma parceria, por exemplo, com a Gympass, que é um aplicativo que une as academias de ginástica, né? Que você paga ali no aplicativo, pode fazer academia em qualquer outra academia aí da cidade, enfim. E ela tem cedido isso gratuitamente para os seus motoristas, né? Alguns estudos já mostram que inclusive a ideia, né? A ideia proposta pela empresa seria de um bem-estar, mas na verdade seria para justamente deixar aquela pessoa mais ligada, visto que o exercício físico liberaria mais adrenalina, serotonina, enfim, coisas que nos deixam os nossos corpos fisiológicos ligados. O grande problema que está nessa questão, o documentário coloca, que é a desigualdade e a concentração de renda, né? O Abramovay, ele fala, olha, você tem uma pequena parcela no mundo de pessoas que tem esse trabalho mais criativo, que pode trabalhar e ser dono dessas startups, mas tem a maior parcela está aí lutando para sobreviver nos aplicativos, né? Um dado que chama atenção no documentário é aquilo, um CEO ganhava 20 vezes mais que um operário chão de fábrica nos anos 60 e hoje são 200 vezes mais, né? Todos os relatórios de desigualdade, de concentração de renda, colocam inclusive o nosso país como o segundo maior desigual, né? Perdendo somente para o Catar, que é uma autocracia. Enfim, para encerrar, eu acho que criticar a questão da uberização, né? E aí eu faço aqui literalmente o advogado do diabo, já que não sou da área, né? Não é só a gente pensar no plano contratual, né? Isso é muito insuficiente, mas a gente compreender, assim, num sentido weberiano, o que move a cabeça
né, dessas pessoas que vão trabalhar também com o Uber, porque compram a ideia, né, aderem à ideologia, à filosofia, à sua subjetividade, de serem trabalhadores autônomos, de fazer o seu próprio horário, de serem donos do negócio, né? Isso assim, isso tá posto também, né? Tá posto na questão da sociabilidade que eu venho trazendo, né? Então, entender como que funciona essa ideologia também nas nossas relações. E dizer que nem tudo está perdido, né? Deixar um horizonte interessante. Lá na cidade de São Paulo, é muito comum você ver esses entregadores de bicicletas reunidos no centro da cidade, conversando sobre alguma coisa, falando sobre a rotina de trabalho, né? Já algumas movimentações, algumas paralisações que chegam inclusive até a Assembleia Legislativa pedindo maiores condições para o trabalho acontecer em termos da violência, né? Hoje em dia morre-se muitos motoristas de aplicativo na cidade de São Paulo. E uma matéria daquele portal Outras Palavras, né, chamada Cooperativismo de Plataforma, mostra algumas experiências pelo mundo, principalmente norte-americanas, de aplicativos gerenciados pelos próprios trabalhadores. Tá? Então a gente tem a experiência do Up and Go, a partir de lideranças do Bronx, para serviços de limpeza, o Park Slope Food Coop, produtos de qualidade vendidos a preços mais baixos e justos, o Cooperative Home Care Associates, de cuidadoras, o Save Cooperative, que faz diagnósticos médicos, todos esses gerenciados por trabalhadores e os lucros sendo divididos de forma igual. A ponto que você tem hoje uma conferência mundial sobre cooperativas por plataformas, que ocorre nos Estados Unidos desde 2015, que reúne essas experiências. Né? E, claro, as pesquisas acadêmicas, às quais eu estou vinculado, o portal Digilabor, Ludmila Kostek-Abili, como eu disse, Renan Bernardi Calil, que vão estudar essa questão e vão demonstrar que, de fato, nem tudo está perdido. Você tem essas experiências que mostram outras formas de coordenar esse trabalho que seja, inclusive, gerenciado pelos próprios trabalhadores. Peço desculpas por alongar, de fato eram muitas informações, o filme suscita muitas reflexões. Agradeço. Obrigado. Doutora Alessandra. Uma boa noite a todos, boa noite a todas. É uma satisfação muito grande estar aqui na OAB Rio para poder estar fazendo um debate tão importante de um tema que vem chamando a nossa atenção, seja pelo dia a dia de quem observa e de quem trabalha. E eu agradeço o Chauhel pelo convite para a Brat estar aqui, estar passando a o que pensa sobre essa situação. Cumprimento a mesa, na pessoa da doutora Maiara, o doutor Bruno, que ex-amigo virtual e agora presencial, e os presentes. Eu peço licença para cumprimentar nas pessoas do Oswaldo Rothband, ex-presidente da Brat, doutor César Dória, da AFAT, e o Alexandre, presidente da ACAT Rio, todos irmanados aqui no associativismo. E eu queria começar, porque eu vou fazer uma abordagem um pouco diferente da que foi feita pelo Moro e pelo Bruno. O meu aspecto, até porque o meu espaço de estudo, o meu objeto de estudos, é a parte coletiva. Qual o impacto dessa uberização do trabalho para as questões sociais, para as relações sociais, e como isso impacta coletivamente? O Alexandre fez uma reflexão outro dia no nosso grupo do Conselho de Representantes, muito interessante. E por que eu começo falando dessa reflexão que o Alexandre faz? Ele fala sobre a questão do racismo, né? Como que isso ainda está introjetado na nossa sociedade e como que muitas vezes se torna banal e como isso dói.
quando a gente abre os olhos e quando a gente consegue identificar o racismo e aquilo que está acontecendo ali a olhos vistos. E o que é a uberização? O Moro, ele traz aqui uma questão, ele fala, eu tinha até anotado aqui por muita coincidência, eu tinha anotado enquanto eu estava vendo, falando que é o trabalhador sem rosto, o trabalhador sem nome, o trabalhador sem identificação, sem identidade. Quando eu trago isso para o campo coletivo, isso significa o quê? Desmobilização. Porque eu só vou me movimentar quando eu tenho identidade, quando eu tenho empatia com aquele outro companheiro ou companheira que exerce as mesmas atividades laborais que eu. E ali, quando tem aquele acidente, que há aquela pequena mobilização na cidade por causa da morte de um dos companheiros de trabalho, o que eles falam? Eles repetem o tempo inteiro e dizem que o que as pessoas dizem é o Uber, é o Uber. O Uber foi morto aqui no local. O Uber foi morto aqui no local. Não é um homem, um trabalhador que foi morto. Foi o Uber que foi morto. E é um processo que vem se desencadeando há muito tempo e que não é de agora. Um processo do empreendedorismo de si mesmo, que é a identificação que não se faz mais com o seu companheiro de trabalho, com a pessoa que está do seu lado, mas sim uma identidade que se tem com a empresa. E hoje nós alteramos os nomes dos empregados das empresas, hoje são colaboradores, hoje são empreendedores e empreendedores de si mesmo. E o que é isso, se não levar a humanidade, levar a sociedade para um egoísmo, para um individualismo, e não um egoísmo do ser humano ruim, mas muitas vezes e quase sempre o egoísmo da necessidade que se impera. A necessidade da sobrevivência. A necessidade que a pessoa tem de ser egoísta, para que ela possa sobreviver nessa selva. Que em 2016, o rapaz do aplicativo tinha um ganho de R$6.000 em setembro. Quando ele chega em 2017, ele cai para R$2.000. Por quê? Por causa do boom. O boom da precarização, o boom da escravidão, que nos remete ao tempo da escravidão, que nos remete ao tempo daquela escravidão que é introjetada dentro do nosso país e que faz parte de um sistema neoliberal para impedir justamente a junção de pessoas, a mobilização de pessoas, os questionamentos que são feitos e questionamentos que são feitos sempre baseados num diálogo coletivo, aonde as pessoas elas se identificam, seja pelo exercício da profissão que ela está fazendo, seja a identidade que ela tem como amigo, como companheiro de trabalho. E que dentro desse sistema neoliberal, dentro desse sistema de plataformas digitais, dentro de um sistema de empreendedores de si mesmo, eu perco a identidade com o outro. E ao perder a identidade com o outro, o que eu faço? Eu aceito um salário menor, como foi dito no documentário, aceito um salário menor do que o outro, para que eu possa sobreviver. É a selva da sobrevivência e da precarização. O ser humano, ele passa a ser egoísta e individualista porque ele precisa de sobrevivência. E o seu companheiro de trabalho, ele deixa de ser um companheiro de trabalho, ele passa a ser um concorrente. E aí eu não me identifico com o concorrente, eu não vou me juntar com o meu concorrente para reivindicação de direitos. Eu não vou me juntar com alguém que está dentro de um mercado absolutamente competitivo
competitivo e que está inchado, porque o que se percebe é um mercado ainda inchado e totalmente desregulamentado. E isso tudo vem dentro de um sistema que está concatenado com a reforma trabalhista. A gente não pode pensar que são atitudes isoladas. A reforma trabalhista é uma atitude isolada, o boom dos aplicativos uma outra atitude isolada. Não são atitudes isoladas. Isso nós precisamos ter a conscientização de que isso faz parte de um sistema neoliberal para calar as nossas vozes. E tudo isso vem absolutamente intrinsecado. Vem tudo absolutamente embaralhado. Quando eu tenho uma lei 13.467, que é a reforma trabalhista, que acaba com o imposto sindical, que asfixia as entidades sindicais, o que eu estou fazendo com isso? Desmobilizando. Quando eu venho, e a proposta que o Chauhel nos faz, é que a gente faça um diálogo da uberização com a MP 905, então, quando eu apresento uma medida provisória, aonde o mote dela é mais empregos e menos direitos, e aí dentro dessa medida provisória, o que se oferece para o jovem trabalhador? Mais emprego, menos direito, precarização. O que eu faço? Coloco esse jovem dentro do mercado da uberização. O mercado que o retira do seio social e ele é um trabalhador isolado. Salvo aqueles trabalhadores de Londrina que aparecem sentados numa mesa, conversando, porque um foi descadastrado e porque o colega, o companheiro morreu, todas as demais cenas são de pessoas solitárias. São de pessoas isoladas. São de pessoas que não desenvolvem as suas relações sociais e que precisam e que para que haja uma mudança e uma alteração dentro deste sistema de precarização e dentro deste sistema de exploração e um sistema de escravização, só se consegue se mobilizando. E como que se mobiliza se você está sozinho? Para quem reclamar, por exemplo, quando a faxineira, logo no início, ela descobre que ela, no sábado, na véspera do Natal, ela recebeu R$ 74,00 para trabalhar 4 horas e o sistema do aplicativo recebeu 180. Para quem que ela vai reclamar? Porque ela é trabalhadora de si mesma, ela é empreendedora de si mesma. Quem disse para ela foi a consumidora. Porque eles defendem que os aplicativos simplesmente fazem uma interlocução entre o consumidor e o trabalhador. Mas aqui o Moro, tanto o Moro como o Bruno, já trouxeram vários dados que desmistificam isso e que mostram que, na verdade, isso é um verdadeiro engodo. Como também é um engodo a falácia de que o brasileiro ele é cordial. Na verdade, a cordialidade do brasileiro, ela vem das heranças que oneram a nossa cidadania, que vem lá da senzala. Não se trata de cordialidade. Se trata de uma escravidão que foi internalizada como uma forma de discriminação, de preconceito, e aí esse padrão de hierarquização, ele vai se repetindo, como se nós tivéssemos uma sociedade com vários senhores de engenho, com um aparato estatal que protege esses senhores de engenho, e pessoas sem rosto, sem nome, sem identidade, sem capacidade de mobilização social, absolutamente precarizadas, que estão sendo exploradas. E elas estão sendo exploradas por nós. Nós também estamos explorando essas pessoas. Por quê? Por causa da nossa cultura da servidão. Nós temos a cultura da servidão, da negra que vai servir a água na bandeja enquanto eu estou sentada assistindo a televisão, que não tinha na época, mas fazendo uma leitura ou alguma outra coisa.
O rapaz que pega a bolinha, exatamente. Então, nós temos ainda introjetado essa cultura da escravidão. Como mudar esse parâmetro? O Moro diz aqui, para a gente não usar os aplicativos. Também. Mas passa também por uma modificação interior. Passa também por uma reflexão interior. E quando nós que participamos de grupos de WhatsApp, eu acredito que todos aqui participam de grupos de WhatsApp. Eu, por exemplo, tenho 885 grupos de WhatsApp. Cada dia eu amanheço em um grupo diferente. E a gente usar esses espaços para o que o Alexandre fez conosco essa semana, para nos chamar à reflexão. Só assim nós temos condições de alterar o curso do que está acontecendo. É uma modificação interior, porque essa nossa cordialidade, que todo mundo diz que nós somos cordiais, na verdade nós fomos, na verdade, adestrados pela imposição através do açoite, através dos grilhões. É essa a nossa cordialidade. E aí, quando o professor Rodrigo Carelli, ele fala, inclusive, sobre isso, quando ele diz que... eu não estou entendendo a minha letra, mas tem uma justificativa. Bom, enfim, eu não vou conseguir ler exatamente o que ele diz, mas ele diz o seguinte, que nós não somos... Juntos, nós podemos nos fortalecer. Ele diz isso, que não existe essa corrida para o sustento, ela acaba deixando todo mundo cada vez mais isolado, e aí não se consegue fazer o fortalecimento necessário. E ainda dentro do meu tempo, e também dialogando com isso aqui, eu não posso deixar de citar, porque nós estamos falando de mobilizações sociais para que haja modificações do quadro que se apresenta, eu não posso deixar de falar da greve dos petroleiros. A greve dos petroleiros é um exemplo. Por que a greve dos petroleiros está hoje completando 17 dias de mobilização? Por causa da empatia. Por causa da identidade de um com o outro. No sistema do aplicativo, por exemplo, teve um que foi descadastrado porque ele pegou o microfone e foi fazer reivindicações e simplesmente foi descadastrado. Agora, hoje nós estamos vivenciando um período onde, por exemplo, estava conversando com o Moro antes, acabou de sair uma decisão do TST, quer dizer, do TST não, do ministro Ives, uma decisão monocrática, ele sozinho, passando por cima da sessão de sítios coletivos, declarou a greve abusiva. Agora, acabou de sair a decisão. Então, é esse o momento que nós estamos vivendo, de desmobilização social. O sistema de aplicativos, ele é exatamente isso. Um sistema de também, além de tudo que foi dito aqui, mas um sistema também de desmobilização social. Eu concordo que nós temos que não usar, mas eu também acho que nós precisamos trabalhar para uma regulamentação, para uma regulação desse sistema. Até uma regulação que traga uma eficiência necessária, que se permita que estes trabalhadores se unam em categorias organizadas, para que eles possam reivindicar os seus direitos. Outro dia, lá na frente do meu escritório, estava passando uma carreata de Uber, falando... A reivindicação foram 2 motoristas de Uber que foram mortos no final de semana. E eles estavam fazendo uma carreata. E eu estava vendo aquela carreata, eu estava me perguntando. Eles estão aqui. Mas tem outros que estão se aproveitando daquela turma que está ali fazendo aquela mobilização para poder ganhar mais corridas. E não é porque eles são ruins, não é porque eles são maus, é porque eles são precarizados. É porque o brasileiro e a brasileira está dentro de um sistema de precarização que o transforma
num indivíduo egoísta, individualista, em busca da sobrevivência. Então, é essa reflexão que eu gostaria de estar trazendo para vocês sobre esse olhar em relação ao trabalho de plataformas digitais, em relação à questão também das mobilizações sociais, da solidão, do desaparecimento do ser humano trabalhador. E aí, quando eu desapareço com o ser humano trabalhador, cai junto todo o sentimento de dignidade, todo o sentimento de solidariedade, todo o sentimento de participação social, de evolução social, que é isso que nos leva para uma camada civilizatória. Eu acho que é o recado, estou à disposição para qualquer outra indagação que possa ser feita, e acho que esse debate ele precisa continuar, Chauhel, aqui em outros lugares, porque a gente precisa estar fazendo essa conscientização do que realmente significa essa questão da uberização. Muito obrigada. Gente, nós acabamos avançando um pouco no horário, que nos deixa aqui, já estou sendo apupado aqui há algum tempo, porque estourei todos os limites de horário aqui da casa hoje. Não vai ser possível a gente travar aqui um debate, mas eu estava conversando ali com meu amigo Alexandre Bastos sobre a necessidade da gente retomar esse tema, né? Retomar esse tema com mais profundidade. E aí a Maiara aqui, já aflita com os horários, assim, já me dizia, temos que fazer me inscrevi aqui por um aplicativo, temos que fazer um seminário, né? A Marcela, companheira da comissão, que teve que sair, porque ela tem filho pequeno, se você me ofendeu, que disse, olha, você é um sacana, porque você fez uma coisa dessa em 3 horas, enfim, o tema realmente é muito grande, né, para a gente tratar. Não tem um barzinho por aqui que a gente possa ir? Não tem um barzinho por aqui? Aonde? Ali nos Três Porquinhos. Se não tiver o Carlinhos bar é aqui no conhecido Rio dos de Três Janeiro... Porquinhos. Mas vamos lá. A minha presidenta tem que pegar um voo amanhã às 6 horas da manhã. Enfim, eu abusei de várias pessoas. O Moro veio e voltou para fazer prazos em São Paulo ainda. Pois é, então é o seguinte, só coisas de amigo. Então, assim, eu propus, inclusive, ao Moro, que a gente vai ter o CONAT esse ano, né? Posso fazer propaganda? Pode, não deve, por favor, presidenta, por favor, faça aí. Muito obrigada. Eu vou fazer propaganda. Esse ano nós teremos, a Abrat faz 2 grandes eventos todo ano. Um no primeiro semestre, que é o Encontro de Direito Sindical, que esse ano vai acontecer em Belo Horizonte nos dias 14 e 15. E nós vamos tratar dessa questão de plataformas digitais. 14 e 15 de quando? De maio, né? De maio. 14 e 15 de maio. Em Belo Horizonte. E o CONAT, que é o Congresso Nacional da Advocacia Trabalhista, que vai acontecer esse ano em Brasília. Não temos ainda a data, mas deve ser final de setembro ou início de outubro. E também vamos estar trabalhando essa questão, porque não tem como. E na primeira semana de agosto, Chauhel, a gente se juntou na Matra, a Abrat, a NPT e Sinait para fazer um seminário sobre a questão de plataformas, para a gente poder trazer esse tema para as entidades trabalhistas do Conselho do Justiça do Trabalho. Para você ver que nós, sem nos encontrarmos, estamos falando, pensando a mesma coisa. Nas trocas de mensagens com o Moro ontem, eu estou querendo encerrar aqui, até porque já estourei o tempo, eu sugeri a ele que a gente convidasse, né, aí tem que ver custos, o professor, né, Antônio Avelães, português, nós conhecemos, que relançou agora a 3ª edição da sua obra sobre a crise do capitalismo, e aí fala de capitalismo, neoliberalismo e globalização, onde a questão da precarização e da uberização é um dos motes do professor Avelães, que talvez seja um dos maiores pensadores da esquerda europeia hoje a respeito desse assunto. Mas, para terminar, eu gostaria de agradecer muito a presença do Bruno, que também se despencou de São Paulo para cá, da Alessandra, que se veio de Brasília e está voltando amanhã de madrugada, do presidente da FAT, meu querido amigo e
se for 30 segundos, porque já... Estou me guardando para quando o carnaval chegar. O nome do documentário. Eu nunca usei Uber. Mas, Só para completar só essa questão de fome, sem ter procuração para tal, mas também de 18, 19 e 20 de junho, a ACAT, em parceria com a BRAT, a FAT, vai estar organizando também em Búzios o encontro, um pré-CONAT com um encontro da advocacia fluminense carioca. Maravilha. Tá? Mas o Alexandre depois vai botar isso aqui para a gente poder. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos e todos. Não vai ser possível o debate, mas nós vamos ter outros fóruns, como estão aqui, foram anunciados aqui pela Alessandra, pelo Oswaldo, enfim, sem procuração, mas pelo Alexandre também, por mim, né? Lembrando ainda o seguinte, para finalizar, esse ano é o ano da Conferência Nacional da Advocacia, em novembro. É um espaço privilegiado para o qual concorre 15, 18, 20 mil advogados e advogadas, que eu acho que nós, que temos esse compromisso, temos que explorar para dizer para outras pessoas de outros segmentos da advocacia que não veem esse processo como sendo um processo de decrepitude do trabalho, né, o que se passa e o que vem se passando no nosso país e no mundo. Fora isso, muito obrigado a todas e todos e até o próximo encontro.